Vocês souberam que o Ivan Ilitch morreu? Olá para cada um, eu sou o Rodolfo, faço parte e sou idealizador do Bodega Literária. Estamos hoje na nossa primeira indicação desse novo ano que começa, 2016, e digamos que de certa forma essa primeira indicação seja um tanto mórbida até certo ponto, até porque vamos falar sobre a morte. Então começa aí a botar a musiquinha de drama, porque hoje o assunto vai ser um pouco pesado, né? Eu acho que até eu vim de preto, não propositalmente, mas para falar sobre esse assunto que poucas pessoas não tratam sobre ele e que meio que as pessoas, quando tentam entrar nessa temática, né, sobre a morte, a passagem para outra vida, meio que ficam ali no estado de letargia, que a gente é um assunto delicado que desse mundo contemporâneo que a gente se encontra, as pessoas tentam evitar ao máximo, né? Até porque existem coisas mais importantes para se fazer do que falar sobre a morte, né? E até mesmo é um pouco clichê falar sobre isso, de certa forma, comparado, por exemplo, a outros países como o México, outras culturas, né, que, ao contrário da gente, valoriza muito a morte, né, e até festeja com várias formas diferentes essa passagem da morte, da vida para a morte, né, meio que sabendo que uma coisa está ligada à outra diretamente. Então, por isso mesmo, né, que hoje a nossa primeira indicação vai ser esse primeiro livro do Tolstói que eu comecei a ler, né, que eu conheci o Tolstói através dessa obra, que é A Morte do Ivan Ilitch, que é um livro pequeno, tem menos de 100 páginas, mas que mostra que livros pequenos não significam nada, que podem trazer grandes obras, né, e grandes reflexões, como é o caso desta obra aqui do Tolstói, que vai nos trazer uma grande reflexão sobre o sentido da morte e até mesmo fazer com que a gente se preocupe em fazer meio que o hoje, né, pensando que um dia ela chegará para todos nós. Mas quem diabos foi Ivan Ilitch, né, que eu falei logo no início que morreu, né? E isso não é spoiler, até porque o próprio título do livro, né, vai mostrar isso, que esse sujeito morre. O Tolstói aqui vai criar um personagem que, digamos, não tem tantas características assim, né? Até porque ele não é tão interessante dentro desse romance. Mas o Ivan Ilitch é um homem que formou-se em direito, conseguiu um bom emprego, né, como um juiz da cidade em que começou a morar, casou-se, teve 2 filhos, enfim, a vida começou a seguir ali depois que ele começou a se estabeleceu de verdade. Então, as coisas começam a mudar do ponto de vista em que o Tolstói vai nos mostrar que esse sujeito, o Ivan Ilitch, não é realmente como ele aparenta ser quando está no seu círculo social, no trabalho, ou até mesmo ali compactuando ali com outras pessoas. Dentro de casa, esse sujeito é ignorante, odeia todo mundo, não pode ver nada fora do lugar, até porque ele construiu uma casa dos seus sonhos e se ele vê qualquer erro dentro da casa, ele começa a jogar toda a culpa em todo mundo, né? E que aos poucos ele começa a afastar da família, ficar um pouco isolado, começa a perceber que ficar mais no trabalho para ele dá mais felicidade do que ficar com a própria família. Então, digamos que os próprios membros dessa família começam a ser um estorvo para ele. E que do nada ele percebe que está ficando doente e que essa doença começa a ficar bem grave até levá-lo a um estado de debilidade, né, que realmente vai o levar à morte. Eu não falei nenhum texto do livro porque o Tolstói aqui dentro desse livro não vai focar somente nesse sujeito, né? De certa forma sim, mas o sujeito não é importante, né? Mas sim as reflexões que ele irá fazer através do estado em que ele está, né? Quase chegando à morte, e até mesmo passando ali para as questões filosóficas sobre a importância do viver e o porquê nós existimos, e sobre isso de estarmos aqui hoje e do nada irmos para algum lugar que nós não sabemos qual é. O Tolstói também escreveu essa história, né? Na verdade, ele estava meio que parando de escrever, né? Passou uma época em que ele não queria mais escrever e do nada um amigo dele que estava em cama, né, digamos assim também,
enviou uma carta para ele pedindo para que ele não fizesse isso, né? Não parasse de escrever. E foi com a ajuda desse amigo debilitado que estava prestes a morrer também que o Leon Tolstói voltou a escrever e voltou com esse romance, né? Que foi a morte do Ivan Ilitch. Então a gente percebe que há uma grande relação, né? Desse amigo que o incentivou a voltar à escrita com a própria obra dele em si. Então vamos agradecer esse amigo, né? Por ter trazido o nosso querido Tolstói de volta a escrever e a rotina dele. Bom, mas para não estragar a surpresa do livro, que é realmente ler o livro, né, que é você chegar ao final e entrar dentro da cabeça desse sujeito, né, e ver o quanto as características dele está ligado basicamente às reflexões que ele vai fazer sobre o sentido da vida e em que ele chegou, né, para ele pensar por que ele morrer e por que eu devo mudar, que fazem realmente com que vocês peguem esse livro para ler, né, e ver o quanto ele é legal e o quanto ele é, de certa forma, intrínseco, né, porque aqui o Tolstói vai, com uma narrativa super genial, né, vai nos trazer algo tão simples que é pensar sobre a morte, né, coisa que poucas pessoas fazem, mas traz isso aqui à tona dentro desse romance, através desse personagem, que nos faz acrescentar muitas coisas à nossa vida, né, nossas próprias reflexões sobre o sentido da vida. Então, a grande moral do livro é basicamente essa, né, sobre, por exemplo, que a morte, na verdade, é uma grande hipocrisia, né. Depois que o Ivan morre, a mulher está mais preocupada com a pensão, né? Os amigos do próprio Ivan Ilitch tá preocupado em ficar assumir o cargo que ele deixou de juiz, né? A gente percebe, por exemplo, então que apesar da morte existir, as coisas ao redor meio que seguem no mesmo fluxo. Então, ele é meio aqui que um pouco de hipocrisia, né? Outro lado também que o Tolstói também se baseia muito é a questão, por exemplo, de aproveitarmos ao máximo a vida no hoje, né? Não pensando somente em nós mesmos, mas também nas consequências das nossas escolhas para os demais, né? Para não transformar, para fazer com que as pessoas não se afastem da gente, né? E que as nossas escolhas sejam também parte das escolhas das outras pessoas. Então essa é a minha indicação para vocês, né, desse romance do Tolstói, que foi um dos meus primeiros e assim, para mim serviu bastante ser como o primeiro, né? Eu tô aqui com Ana Karenina, que eu quero ler, mas primeiro eu escolhi pegar esse primeiro, né, do Tolstói, para meio que tentar ver como é ali a escrita do autor, e recomendo mesmo para vocês, né, para começar com A Morte do Ivan Ilitch e depois pegarem obras maiores, né, do Tolstói, como Ana Karenina, Guerra e Paz e as outras dele que são monstruosas, né, que o Tolstói, até o Dostoiévski, eram aqueles escritores que gostavam de fazer livros que ficassem enormes, né, vai ver que era a neve, né, que passava ali uma temporada grande sozinha dentro de casa, junto com cachaça e tudo mais. Então tá aí, essa foi mais uma indicação aqui, a primeira desse ano para o Bodega Literária. Se você gostou, dê joinha aqui embaixo para ajudar a compartilhar. E também não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, né? Até porque vai vir muita coisa legal esse ano para o Bodega. Inclusive, vamos falar muito mais sobre livros brasileiros, né? De autores brasileiros, que vai ser essa minha meta principal para esse novo ano que chega. Então é isso. Também visita nossas redes sociais, nossa página, nosso site. E também não se esqueça de passar para frente esse vídeo para seus amigos e tudo mais. Então um beijo para cada um e até a próxima. Tchauzinho.